Seu bebê chegou aos 10 meses e agora ele é muito ativo, se movimenta muito e não para mais. O que esperar do seu bebê nessa fase? Quais são as características do bebê nesse período? É o que você vai aprender no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal e me acompanha no Instagram @desempede. Eu sou Rafaela Paiva do Desempede e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Então, um bebê com 10 meses, ele tem total independência e autonomia em todas as posições e ele muda de posição constantemente. Se você coloca esse bebê deitadinho de barriga para cima, ele nem vai ficar mais, ele já vai rolar, já vai para a posição de prono ele vem para o 4 apoios, do 4 apoios ele vai atingir a posição sentado, tudo isso sozinho. Além disso, esse bebê vai querer se deslocar pelo ambiente, ele não vai ficar mais parado, ele vai ver alguma coisa que interesse ele vai para a posição de 4 apoios, vai engatinhar. Essa é a fase que o bebê já começa a engatinhar. Se ele ainda não começou, ele deve estar em um processo de início desse marco. Esse marco é muito importante e é preciso que a gente fique atento se o bebê está com alguma dificuldade. E caso a gente veja alguma dificuldade em seu ambiente ou na força do seu corpo para realizar esse marco, é importante fazer uma intervenção. Você pode estar se perguntando, mas tem pessoas que falam que o engatinhar não é um marco obrigatório. Só que o engatinhar, ele vai dar uma base para o bebê realizar os próximos marcos futuros, inclusive o andar. O engatinhar, ele tem diversos benefícios. E os bebês que não engatinham, normalmente eles conseguem atingir os outros marcos sim, só que eles deixam de vivenciar essa postura que vai fornecer uma informação para o seu cérebro muito importante e que vai ajudar no desenvolvimento de muitas outras habilidades. Como, por exemplo, o engatinhar vai ajudar nessa descarga de peso nas suas mãos, nos seus braços, que vai contribuir no futuro para a escrita do bebê. A noção de distância, de profundidade do bebê fica mais apurada, porque ele vai perto dos objetos, enxerga o objeto mais de perto, depois vai para longe, então ele vai criando essa noção. Além disso, esse movimento que o bebê faz no engatinhar vai ajudar ele no andar futuramente. Então, é muito importante que a gente permita que esse bebê alcance esse marco. E você pode estar se perguntando, mas como é que eu faço isso? Tudo que a gente conversou nos meses anteriores, deixar o bebê livre para explorar o ambiente, deixar o bebê no chão, tudo isso vai contribuir para que nessa fase o bebê alcance esse marco tranquilamente. Além disso, os brinquedos que se deslocam, botar os brinquedos mais longe, isso tudo vai fazer com que o bebê tenha um interesse em se deslocar no ambiente para conseguir pegar os objetos que ele deseja. Como a gente conversou lá nos meses anteriores, que esse bebê ficava de 4 apoios, ele rastejava no chão, que era com a barriguinha grudada, e muitas vezes ele se deslocava assim para alcançar os seus objetos. Ele já ficava naquela posição de 4 apoios que a gente conversou, que é paradinho, ele com os 4 apoios, e a partir disso ele vai entender que o corpo dele pode se movimentar nessa posição. Então ele vai começar a treinar essa habilidade. Primeiro ele pode ficar indo para frente e para trás, depois ele pode fazer um engatinhar mais rígido, que a gente fala que o bebê vai ainda meio que em bloco. Depois ele começa a realizar essa dissociação das cinturas, né? Que é a cintura escapular, essa área aqui do ombro, e a área do quadril, onde o bebê vai realizando esse movimento recíproco e vai engateando para alcançar os seus objetos. Então, nessa fase, o bebê já vai ter uma ótima estabilidade na postura sentada. Essa postura aqui ele já dominou. Ele brinca com os objetos aqui na frente. Quando ele quer pegar um objeto que está mais longe, ele vai para essa posição de transição, que a gente já conversou também, que é a posição de sereia, e daqui ele vem para o 4 apoios. Pega objetos mais longe, brinca com eles, e toda essa liberdade para o bebê explorar vai ser muito importante para o seu desenvolvimento. Outra coisa interessante que a gente já conversou nos outros meses, mas que nessa fase costuma ficar ainda mais evidente, é o puxar para ficar de pé. Essa é uma fase que, apesar do bebê engatinhar, ele vai descobrir que ele pode se puxar e ficar de pé. Por mais que o bebê se desloque engatinhando, ele vai ter um interesse em se puxar para se colocar de pé. Isso não quer dizer que o bebê vai andar nessa fase, mas sim que ele vai já começar a iniciar essa postura primeiro estática, né, que é ficar ali de pé, brincando, para depois ele ir andando de lado, segurando, para só depois ele conseguir andar. Mas vamos entender um pouquinho como é que isso acontece. Então o bebê está aqui sentado, brincando, e aí tem objetos ou
tem algo mais alto em sua frente. Então ele vai usar isso como apoio, vai segurar nesse objeto e vai dobrar as suas perninhas. Agora ele já usa a força das pernas, então ele fica nessa posição, que a gente fala que é de semi-ajoelhado, né? Um pezinho para trás e o outro apoiado. E a partir disso ele vai se levantar para se colocar de pé. Então o bebê vai ficar muitas vezes aqui brincando em pé, ele pega o brinquedinho, brinca, o objeto caiu, ele tenta pegar esse objeto e toda essa movimentação vai ser muito importante para ir fortalecendo os músculos do bebê, das pernas, do tronco, para que futuramente ele consiga o grande marco que é o andar. Então outra posição interessante para o bebê brincar é na posição ajoelhado. Muitas vezes ele está ali com um banquinho, alguma superfície que é um pouco mais alta que ele e tem os brinquedinhos em cima. Você pode colocar os brinquedos ou às vezes ele mesmo vai pegar o brinquedo no chão e colocar aqui em cima. Então essa postura para o bebê vai ajudar muito nesse fortalecimento dos seus músculos posteriores, sendo esse fortalecimento também importante para os próximos marcos, né? Para o engatinhar, para o andar. Então essa posição que o bebê fica brincando também é muito interessante. Então, como a gente conversou da postura de pé, muitas vezes esse bebê ele começa a entender também que ele pode andar de lado, né? Ele está aqui apoiado nessa superfície e aí o brinquedinho está mais para o lado. Então ele vai tentar alcançar esse brinquedo, ele segura e vai andando de lado. Esse movimento também de andar lateralmente vai fortalecendo os músculos, a gente fala os abdutores, né, que são esses músculos mais laterais, que também vai ser importante para o bebê ter um controle de toda a sua musculatura e conseguir alcançar os próximos marcos. Outra coisa muito interessante dessa fase é que ocorre uma evolução dos movimentos das mãos. A gente já conversou que esses movimentos das mãos inicialmente era mais grosseiro, o bebê pegava e largava de uma forma mais grosseira. Primeiro ele aprendeu ao pegar, né, de forma voluntária e o largar foi depois. Então agora ele vai começar a evoluir com esses movimentos. Antes ele pegava com a mão toda, agora ele já vai fazer esse movimento de oposição do polegar com os outros dedos, que é um movimento já de pinça, ainda não é tão refinado, mas isso já é uma evolução, já é um treinamento para as próximas aquisições, que são esses movimentos mais refinados das mãos. Outra coisa muito interessante é que a gente conversou do processo da introdução alimentar, que o bebê tentava pegar esses objetos. Então aqui nessa fase o bebê já vai ter treinado muito através dessa introdução alimentar, né? Você tá lá dando a comida pro neném e ele vai, quer pegar, ele pega os grãos menores, né? Arroz, feijão. Então tudo isso também vai dando um estímulo pro bebê, ele vai treinando essa sua movimentação da mão e vai conseguindo fazer cada vez com mais precisão. Então o pegar do bebê já está bem estabelecido nessa fase, ele só vai refinando, né? Que agora ele já faz esse movimento aqui, no futuro ele vai refinar ainda mais esse movimento. E o soltar do bebê ainda acontece de uma forma grosseira. Como a gente conversou, o soltar é algo mais difícil, que exige um controle maior dos músculos. Então esse bebê ele ainda solta de um modo meio grosseiro, ele não tem tanta coordenação nesse movimento. Então esse bebê vai gostar de participar desse momento das refeições, né? Ele vai querer mesmo pegar com a mão, colocar na boca, passar no rosto. Ele vai querer explorar essas diferentes texturas, né, que o bebê sente através de pegar nos alimentos. Então ele vai querer explorar bastante o ambiente através da sua movimentação das mãos, pegar tudo que é objeto que ele vê, que ele acha interessante. Por isso é tão importante também a gente deixar esse ambiente seguro, tirar todos os objetos que podem oferecer risco para esse bebê, porque agora ele se desloca e vai lá e pega. Então, no lugar em que o bebê fica, é importante a gente ter esse cuidado de guardar, não deixar na vista do bebê todos os objetos que possam oferecer risco para ele. E outra coisa interessante é que nessa fase diminui esse hábito do bebê de querer levar os objetos à boca. A gente conversou que inicialmente o bebê explorava muito através desse movimento de levar os objetos à boca. Nessa fase já é algo que não é mais tão evidente. E isso é algo muito interessante também, porque a gente acaba conseguindo trabalhar outras brincadeiras com o bebê. O bebê vai querer explorar mais com as mãos, então a gente pode usar objetos menores, claro que a gente do lado, perto do bebê, porque ele não tem noção do perigo, né? E muitas vezes ele pode colocar na boca, engolir, engasgar. Então, quando a gente for oferecer esses objetos que são um pouco menores, para a gente treinar essa pinça do bebê, a gente sempre deve estar do lado dele. E a linguagem do bebê começa a evoluir bastante nessa fase. Ele já começa a juntar as sílabas, falar gagagá, dadadá. Então é muito importante a gente conversar com esse bebê, a gente nomear os objetos que a gente entrega a ele, aqui a bola, a água, perguntar o que o bebê quer, né? Tentar fazer com que ele tenha esse interesse também em falar e não falar tudo pelo bebê.
Algo muito interessante nessa fase é que o bebê ele gosta de explorar buracos e objetos que tenham profundidade, como por exemplo vasilhas, xícaras. Ele gosta de colocar os objetos dentro e pegar esses objetos, colocar sua mãozinha dentro, né, para ver essa profundidade. E os buracos é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque a tomada é um lugar que chama a atenção do bebê, né? Ele já vai lá com o dedinho e coloca o dedo na tomada. Então a gente deve proteger essas tomadas para que não ocorram acidentes. Então existem alguns brinquedos, né, que tem os furinhos para encaixar pinos, por exemplo, e o bebê já vai ali com o interesse de colocar o dedinho. Isso também é muito interessante porque ele começa a ter essa noção de isolar esse dedo indicador. Então também pode ser uma brincadeira muito interessante para o bebê. Nessa fase ele aumenta a capacidade dele de imitar os gestos, então você bate palminha, ele bate também, ele dá tchau, ele entende que o tchau é esse movimento, então é muito interessante a gente ir ensinando esses movimentos para o bebê. Ele já tem um contato social interessante nessa fase, ele gosta de ter esse contato com as outras pessoas. E agora ele vai brincar ainda mais com a sua imagem refletida no espelho. Então, como a gente conversou, essa é uma fase que o bebê é muito ativo, que o bebê se movimenta muito, que ele gosta de explorar o ambiente. É importante a gente deixar esse ambiente seguro para que esse bebê explore de um modo que não ofereça risco para ele, nem que a gente fique preocupada e que ele possa se machucar. Então, a partir dessa exploração do ambiente, o bebê vai se desenvolvendo cada vez mais, tornando seus movimentos mais complexos e aprendendo ainda mais habilidades. Por isso é tão importante a gente permitir que esse bebê explore. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima!